Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. O papo de hoje, gente, é sobre 3 letrinhas que estão dando o que falar, e não é de hoje. ESG. Eu tenho certeza que você que está aí nos escutando já ouviu algo sobre ela e também sobre uma pressão para que sua empresa se adeque a tudo isso. Fique tranquilo que hoje nós vamos explicar tudo o que é e levar muitas soluções para vocês. A primeira vez em que se falou assim, mais fortemente sobre o termo ESG, gente, foi em 2004, ou seja, 19 anos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou a publicação Who Cares Wins, que pode ser traduzido livremente para o português como Ganha Quem Se Importa. Desde então, o tema tem estado cada vez mais na pauta das empresas. E, de acordo com o estudo Sustentabilidade na Agenda dos Líderes Latino-Americanos, realizado em 2022 com executivos da Argentina, Brasil, Colômbia e México, o número de empresas que disse ter uma estratégia de sustentabilidade equivale a 70%. E em 2021, um aninho só antes, esse percentual era de apenas 46%. Lembrando, gente, que ESG é sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. Mas isso a gente vai falar mais durante o papo que teremos hoje com esse convidado mais do que especial, porque além de saber tudo desse assunto, é um amigo querido. Eu estou muito feliz em poder entrevistá-lo hoje. Fabrício Goulart, seja bem-vindo ao Plano de Voo. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco dessa jornada que eu ainda estou também me desenvolvendo e aprendendo, mas que já consegui entender o quanto ela gera impactos positivos para todos, não somente para os negócios, mas também para o meio ambiente, para o meio onde a gente vive, né? Então é muito importante e é muito bom de estar aqui também. Ótimo! Então, eu vou apresentar um pouquinho aí para vocês verem um pouco. Eu peguei só um pedaço do currículo do Fabrício, né, gente? Que ele é muito grande e que hoje vai trazer dicas valiosas sobre transformar o ESG em cultura da empresa. O Fabrício é chefe do projeto Cozinha Paralela, um restaurante novíssimo lá no Paralela, no 4º Distrito. Visitem, por favor. Ele é fundador da Feitosa Foodtech. Gente, quando quase ninguém falava ainda nas foodtechs, Fabrício já estava por aí com isso. E ele também é consultor de alimentos e bebidas com foco em cocriação e sustentabilidade. E você deve estar pensando, mas o que um chefe, um especialista em sustentabilidade, está aqui para falar sobre ESG das empresas? Tem tudo a ver. Afinal, né, Fabrício? É sustentabilidade. Mas antes de ouvir isso, eu quero saber como é que um cara da TI larga tudo e vai para a gastronomia? Exatamente. Isso é uma pergunta que me fazem constantemente e às vezes eu fico pensando, poxa, a tecnologia, né, me levou para a gastronomia ou a gastronomia que já estava encarnada, né, me levou para a tecnologia, né? Então, sempre houveram esses questionamentos, mas eu vou contar essa história. Por favor. Então, quando, né, lá em meados de 2002, se falava muito na informática, né? A informática, ela era uma necessidade do mercado. Informática. A gente já contou que a gente meio vivido, né? Exatamente. A gente não revela a idade, mas algumas palavrinhas revelam. E aí, tu sabe que se tinha aquela pressão familiar também de que estudar informática era algo que te deixaria à frente do mercado, né? E eu dizia, não, tá bom, né? Vivia numa condição praticamente financeira um pouco diferente, um pouco abaixo do normal, ou seja, tinha uma vulnerabilidade econômica e o estudo para algo que realmente gerasse, né, um retorno financeiro mais rápido, melhor, mais consistente, era olhar a tendência. Então a família dizia, ó, errado não tá. Não tava, né? Uma estratégia muito boa.
E aí eu disse, então vou estudar informática. E aí eu comecei a estudar lá em 2002, me formei como técnico em informática. Gente, técnica em informática, tá? Existia essa profissão. Existia essa profissão, exatamente. E me lembro que a QI, né, foi uma das primeiras, né, a ter um curso de 2 anos. Uau! Se a gente for colocar hoje no papel, é quase um tecnólogo, né? Um tecnólogo, com certeza. Exatamente. Então ali eu vi lógica de programação, eu vi banco de dados, eu vi arquitetura, né, voltada já indo para um uso de AutoCAD, IntelliCAD, sistemas operacionais. Ou seja, eu saí dali podendo escolher a área que eu queria. E aí eu disse, pô, pois é, né? Eu acho que eu vou ir para a área mais de comercial. Vou vender. E a família pensando, mas e por que não fez administração esse meu filho? Exatamente. E aí, o meu primeiro estágio, assim, foi dentro de um laboratório que se chamavam ele de laboratório de informática, onde as pessoas iam lá para usar a internet. Uma lan house. Naquele tempo não tinha esse nome, olha que maluco, né? E aí eu cuidava desse laboratório, né? Passava o dia inteiro. E aí, como eu tinha tempo, eu estudava, criava sites, né? Na época tinha o RPG, não, o HPG, né? Que era uma plataforma para criar sites. Então ali eu fui me especializando nisso e fui gostando. Foi passando o tempo, eu fui aplicando currículo, porque eu já disse, bom, agora eu quero ganhar um pouco mais, né? E aí eu fui parar, então, como vendedor, né? Fui parar no varejo, né? Aí fui vender... Vender o quê? Aí fui vender computador, né? Tá. Fui vender computador e aí trabalhei nas lojas Colombo. E lá eu era vendedor, lá eu trabalhei 3 anos, né? Como vendedor, vendia consórcio, vendia serviço, bom, vendia tudo que podia, né? Saía às vezes dali da parte de informática e vender outras coisas também. Mas o que acontecia? Além de um bom chefe, tu é um bom vendedor, então. Agora acho que tu também já vai vendo, né? É aquela coisa que tu aprende, é que nem andar de bicicleta, nunca esquece, né? E aí tu sabe que ali, o que acontecia? Eu começava a fazer um estudo de mercado, eu comecei a estudar marketing, e aí me graduei, né, como tecnólogo em marketing até. E aí eu via que a Dell estava para vir para o Rio Grande do Sul, já isso em 99, né? Ela tinha já começado uma fábrica em Eldorado do Sul. Eu disse, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí eu fui estudando, fui, né, pesquisando, fui entendendo quais eram as necessidades que essa empresa teria para me contratar. E aí, a partir dali, preparei meu currículo, estudei, né? Já estava terminando quase que a faculdade. E aí eu fui chamado, fiz entrevista e comecei a trabalhar na Dell. E ali eu fui construindo, então, a minha carreira na área de TI. Então, ali eu já comecei a ouvir um pouco mais de tecnologia, da informação, né? E ali eu tive uma carreira, né, de 8 anos, né? Então, comecei como vendedor de 0800. Então, era bem aquela coisa, quando alguém te ligava pro 0800 da Dell, era alguém do outro lado, e esse alguém era eu, né, falando assim, obrigado por ligar para a Dell, o que posso fabricar para você hoje? Então era praticamente aquela frase pronta, né, onde a gente desenrolava depois para vender o equipamento, né. E ali dentro eu fui crescendo, fui partindo para outras posições, né, fui amadurecendo como profissional também, e aí o mundo foi se abrindo, né, o mundo se abrindo dentro da tecnologia. Eu não tinha ideia que tinha um mundo muito maior. Tu cozinhava nessa época? Não fritava pouco. um ovo? Não, fazia. Tu sabe, aí que tá, né? Porque era muito aquela coisa de casa, era mais, assim, sobrevivência, né? A família, né? Então, tinha, né, dentro do convívio familiar, pessoas que cozinhavam muito bem, né? Minha tia, minha avó. E aí eu não dava muito um olhar para isso, cozinhava pros amigos, né? Assim, errava muita coisa, fazia umas gororobas, assim, Alô, né? amigos do Fabrício, isso aqui é um pedido de desculpas Exato. oficial e um agradecimento dele a vocês. Exatamente. Pô, eu tenho um amigo, meu irmãozão, assim, que a gente se conhece desde criança, e ele disse, Fabrício, né, tu me criou um trauma. Eu disse, por quê, cara? Não, porque uma vez tu fez um arroz com galinha pra mim, e aí eu peguei uma galinha, ela não tava bem cozida, e depois, toda vez que eu vou comer arroz com galinha, eu lembro de ti. Agora eu já cresci e tal, já passou, mas o Lucas, olha, e aí eu disse, não, cara, calma, né, vai melhorar, vai passar isso. E aí foi muito doido, né, que essa carreira na área da tecnologia da informação, eu comecei a entender que tinha um limite, né, o meu momento ali. E eu tava já com 27 anos. E aí eu comecei a olhar assim, eu digo, pô, mas o que mais que o mundo tem para me oferecer, né? Então eu já tinha, né, ganhado prêmios como vendedor, né, como um bom colega, já tinha ido visitar a empresa nos Estados Unidos, né? Então, assim, já tinha, né, feito um intercâmbio inicialmente. Então eu disse, bom,
E agora, o que mais que tem, né? Aí um dia tá eu sentado assim no meu computador, e aí era um momento que tu recebia muitos links do YouTube, né? O YouTube tava naquele início, a gente tá falando aí de 2011. Eu recebo um vídeo do YouTube, e aí no vídeo dizia assim: e se você não precisasse de dinheiro, o que você estaria fazendo? Aí eu olhei assim, né? Aí eu disse assim: se eu não precisar de dinheiro, o que eu estaria fazendo? Eu disse: cozinhando, né? Eu falei aquilo. Aí eu olhei e eu disse: pô, mas e por que eu não tô cozinhando, então? Aí eu comecei a me questionar. Aquilo ali foi... Porque era todo um vídeo preparado, falando das gerações. Provavelmente alguém já deve ter visto esse vídeo também. E aí eu vi que eu era uma geração que ela é questionadora, né? Sim. E que a nossa geração, né? Ela tá entre, né? Uma geração que começa a ver essa transformação da tecnologia. Ela tem a conexão com o passado, mas ela tá naquele meio que tu vê o que passou, essa transformação do que... isso aqui eu não tinha necessidade, agora eu passei a ter, para esse novo momento que é o que a gente vive hoje. Então a gente conseguiu viver esses dois momentos. Sim. Um com e um sem tecnologia. Fomos digitalizados no meio do caminho, exatamente. Né? E aí eu disse: cara, não, então eu acho que eu vou cozinhar. E aí eu tracei um plano. A partir dali, eu fui para casa, pensei e disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar gastronomia. Se é o que eu quero cozinhar, então eu tenho que ser um bom cozinheiro, né? E aí eu comecei a estudar isso, aí estudei no Senac. Fui pro Senac, fiz 6 meses. Esse sistema S é bom, né? Nossa, vamos falar a verdade? É maravilhoso, né? Porque a minha formação de marketing também foi no Senac. Tá vendo? Esse sistema S, E aí gente... eu te conto o seguinte, que todos os dias, quando eu ia pra escola... Isso é muito doido, né? Eu pegava o elevador ali na Coronel Genuíno, pegava o elevador e Coronel o elevador... Genuíno, gente, se você é do interior, é uma rua bem importante, pequenininha, movimentada, bem no coração do Rio, bem no coração de Porto Alegre. Exatamente, no centro histórico, Centro histórico, visitem. Isso aí. E aí, ali eu pegava o elevador, porque a minha sala, né, na graduação do marketing, ela era no 5º andar, eu acredito. E a gastronomia ficava no 4º. Então, quando tu passava pelo andar da gastronomia, vinha aquele cheiro. E dizia: nossa, que cheiro bom. Aí, às vezes, tu parava no andar, tu via aquele vidro com a galera cozinhando, todo mundo de branco, né? E ali eu começava a ver a profissão do cozinheiro. Saía um pouco daquela coisa mais doméstica e via como é que era uma rotina. E aí, eu decidi, então, fazendo esse link, estudar gastronomia. Aí foram 6 meses, todas as noites, segunda a sexta, comendo, provando, testando, acertando, errando, né? E foi muito bom, porque realmente ali tu tem que ser resiliente, porque senão tu desiste também no meio do curso. Porque né? não parece, né? Eu acho que assim, esse boom dos realities... Sim. A gente já vai entrar em ESG, vocês vão entender que isso tudo faz sentido, Exatamente. né, Fabrício? Mas acho que esse boom, assim, dos realities de competição, de chefe, os Masterchefs e todas as suas outros nomes, porque todos os canais já fizeram, eu acho que isso também deu uma humanizada, assim, né? E mostrou mais, assim, que o trabalho numa cozinha é um trabalho bastante pesado, né? Muito, sim. Não é só o glamour do chefe que vem com seu dolman lindo, né? Aquele ali, às vezes, é o meio do caminho, inclusive, né? Porque depois que todo mundo vai embora, que as cortinas se fecham, tem uma louça pra lavar, tem um chão pra limpar, e todo uma mundo parede. sabe, né, gente, que uma pia cheia de louça e um chão todo sujo dá trabalho. Dá trabalho, exatamente. Então, aquilo foi um momento muito de transformação também. Então, o que eu fiz, né? Naquele momento que eu terminei, então, o curso, eu decidi, então, ir morar fora. Porque eu falei: bom, eu quero também... Fora do Brasil. Fora do Brasil. Aí, então, decidi morar no Canadá, em Vancouver, mais especificamente. E ali eu disse: bom, eu vou, então, tentar absorver um pouco dessa questão mundial do alimento e entender um pouco mais, abrir a cabeça para o mundo, né? E foi muito bom. Claro que tem todo aquele período, né, de estágio, né, de aprendizagem, né, onde, né, ele é um pouco mais duro. Porém, ali foi onde realmente me abriu a cabeça. Então, eu trabalhei em restaurante italiano, espanhol, de cozinha internacional, restaurante tailandês, trabalhava de manhã, fazia estágio de tarde, porque eu realmente queria também correr contra o tempo, né? Ou seja, por mais que eu tinha uma carreira em tecnologia, eu queria poder suprir esse período que eu estava fazendo uma outra coisa para me munir de informação o máximo possível. E aí que vem a virada de chave, porque quando eu fui morar, então, em Vancouver, né, no Canadá,
eu percebi que o Canadá não é um grande produtor de alimento, né? Sim, muito frio, Muito né? frio, Muita né? neve. Então tem limitações para que produtos cresçam lá, né? E eu vi que a biodiversidade dele é muito pequena comparada ao Também, Brasil. né? Tu quer comparar a nossa biodiversidade. Aí fica difícil Fica também para difícil. qualquer país, né, Fica Fabrício? difícil. E aí, o que aconteceu? Porém, com o mínimo que eles produziam, né, de alimentos, eles faziam muita coisa. E foi ali que eu me questionei. Eu disse, poxa, o Brasil que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Se ela se junta com a América Latina, ela tem a maior biodiversidade do planeta. Desenvolve poucos produtos com a abundância que tem. E o Canadá, com o pouco que produz, desenvolve muitos produtos com um único produto. Algo está errado. Eu disse, tá faltando inovação e criatividade. Que a gente vê lá na TI, na tua primeira escolha. Exatamente. Então, peguei um pouco daquele recorte e disse, bom, então o que eu faria de diferente quando eu voltar para o Brasil? Né? E aí houve, né, esse retorno para o Brasil em 2014, né? Então eu voltei para o Brasil e fiquei ainda pensando o que fazer. Quando eu chego no Brasil, tem um boom das hamburguerias, dos hambúrgueres, né? Sim, que segue, né? Que segue, né? Ainda Agora ele diminuiu um pouco, chegou num platô, ficou só o que é bom, eu acredito. Isso é Né? uma alegria. As paletas mexicanas que foram embora, né? Exatamente. Que nem mexicanas eram, né? É maravilhoso o mexicano Exatamente. olhando. A gente recebeu um mexicano amigo e eu falei, tá, e as paletas são parecidas? E ele não entendeu. Ele falou que não tem paleta mexicana no México. Não, acho que isso não é daqui. Né? Que nem o arroz à grega. Tu perguntando para um grego, o cara vai dizer, não, cara, isso não tem na Grécia, né? E aí foi muito legal, porque nesse momento eu volto pro Brasil e disse, eu vou empreender. Vou tentar abrir o meu primeiro negócio, né, na área de alimentos e com base naquilo que eu vi. E aí eu começo a conversar junto a alguns amigos e crio então um food truck, porque estava nesse movimento dos trucks. E o Canadá, Estados Unidos, tem essa cultura muito forte. Desde sempre, né? Então vai comer o executivo, vai comer um vendedor de loja, vai comer um turista. Então é assim, ele consegue abraçar todo mundo. Então eu vim com aquela ideia também, vou formatar o meu food truck. E aí eu já pensava muito nessa questão da sustentabilidade. Não adianta eu botar um truck na rua aonde eu não vou ter uma responsabilidade com aquele lugar onde eu vou estar. Que seria... Eu falei pra vocês que o ESG ia entrar, então o agora. ESG já começou, gente. Exatamente. Então estamos no S. Isso mesmo. Então eu fiquei pensando o seguinte, como é que eu posso colocar um negócio que ele gere também um impacto positivo e ele tenha, né? Aí tu passa por toda aquela questão do empreendedorismo, né? Que seja diferenciado, que eu tenha um bom ponto. E aí o truck tinha a questão da mobilidade, né? Mas que eu consiga também entregar um bom produto. E ali foi que aconteceu, essa virada. Então eu crio em 2015, que foi o momento que gerou o Feitosa, né? E aí eu já conto para vocês por que Feitosa, que foi o primeiro food truck com essa pegada sustentável. Por quê? Eu tinha lá no food truck, né? Eu fui fazendo todo o desenho, né? Uma iluminação à base de LED, então eu consumia menos energia, até porque eu tinha uma limitação de consumo de bateria, então não podia ter uma lâmpada qualquer. Então já pensava assim. Eu tinha também a separação dos resíduos, né? Então eu tinha ali as lixeiras com as cores, com as informações o que ia no quê, cada lixo separado. Então 2015 já trazia esse tipo de narrativa. Além disso, eu tinha uma bicicletinha que a gente colocou para carregar o celular, só que para carregar o celular tu tinha que pedalar. Ah, que legal. Então já te mostrava... Gerava a tua própria energia. Gerava a tua própria energia. Então tu é responsável por gerar a tua energia, né? Cultura! Exatamente. E tinha uma clarabóia também, né? O food truck, que era para que eu não precisasse ficar ligando as luzes durante o dia. E aí eu disse, tá, o que mais que eu posso estar fazendo que gere um impacto positivo ou gere menos impacto, né? Aí eu comecei a me conectar com uma cadeia de fornecedores. E naquele momento... Daqui do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Aí me conectei com o Daniel Castelli lá em Canela, da Monan, que na época criava ovelhas. E eram as únicas ovelhas, né, que tinham certificação orgânica no Brasil. Eu disse, eu vou trazer esse produto para mim. Tu né? foi em busca do diferente Comecei mesmo, a mapear, em tudo. Isso aí. Aí mapeei um produtor de batatas que tinha. Trabalhava com batata industrial, sim, mas tinha também um que me fornecia batata
doce laranja. Ai, a tal da abóbora. Ah, exatamente. Ai, minha memória da minha infância. Isso aí. Então, aí comecei a me fazer essas conexões para entender, né, como entregar um produto diferente também. Nesse momento, o que acontece? Eu disse, poxa, né, tem os excedentes. O que eu vou fazer com os excedentes? O que eu posso criar também com o que sobra, né? Então, naquele momento, eu me lembro até em 2015, né, eu me juntei com uma amiga minha que fazia ações sociais. E aí a gente falou da xepa. Bom, vamos fazer alguma coisa com xepa e tal, para mostrar para as pessoas que dá para tu usar as sobras, né, que elas ainda estão próprias para uso, para consumo de pessoas que precisam. Porque ainda estamos muito focados, né, Fabrício? Depois tu fala sobre isso, mas no alimento ele precisa ser lindo visualmente. Exato, né? Porque, assim, nem sempre o lindo visualmente é o que tem um maior número de nutrientes, né? Que vai entregar aquilo que é o melhor dele. Às vezes o feio Meu pai é sempre o bom, falava. né? Ele sempre escolhia a bergamota, a que tava... Não era a que tinha a casca mais bonita, assim. Meu pai sempre escolhia aquela bergamotinha que sempre tava mais abandonadinha. E ela era sempre mais doce. Exato. E é esse costume, né? Essa cultura que às vezes a gente precisa entender, né? E foi aí que a gente fez um trabalho social. Na época, entregamos acho que mais de 300 sanduíches à base de xepa. Eu passei na feira, aquela do Menino Deus. Conversei com um monte de produtor e falou, cara, isso aqui sobra, a gente descarta. Eu disse, não, então me dá, que nós vamos fazer um sanduíche de xepa. Então foi muito legal, muito legal. E Lembrando que 1/3 de todo o alimento produzido no mundo, gente, vai para o lixo. Exatamente. E por falta de políticas públicas e cultura, e aqui de novo a gente volta para a cultura, pode parecer muito estranho, mas o ESG está completamente dentro dessa responsabilidade, né? É impossível que vivemos em 2023 num mundo onde tem gente que passa fome, que morre de fome, e colocamos 1/3 de todo o alimento produzido, né, Fabrício? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem, até os dias de hoje, né? Então, é um problema que ele ainda não foi sanado, né? E olha quanto tempo a gente vem falando sobre isso. Então, isso tem tudo a ver com o nosso processo evolutivo também. Estamos evoluindo, sim, mas tem muita coisa que a gente pode melhorar. E aí, fazendo, então, esse recorte, foi aí que eu comecei a trazer essa questão da sustentabilidade. Então, não se falava ainda no food truck como um ESG, porque ele era um negócio, mas ele era um negócio que se falava em sustentabilidade, mas não se tinha essa sigla tão forte sendo falada, né? Que era a empresa com o compromisso e com a responsabilidade de gerar impactos positivos no seu ecossistema, no meio onde vive. Porém, a gente foi exemplo para muitos negócios. E o que aconteceu? Por ter essa questão de aproveitar melhor os excedentes, ali surge, então, a ideia do que fazer com o que sobrava das bananas. Porque eu tenho que criar um molho, eu ficava com aquela ideia. Então, eu já estava com o food truck viajando Porto Alegre, São Paulo, Paraná. Ah, tu saiu? Saí Teu food daqui. truck voou as tranças por aí. Sim, porque Porto Alegre não tinha uma lei que protegesse ou que pudesse permitir com que os trucks ficassem nas ruas. Era só muito voltado para eventos privados. Então, São Paulo já tinha, né, algo melhor formatado, Paraná também. Então, eu comecei a fazer essas viagens e me conectar com outros lugares. E foi muito legal, porque eu conheci muita gente nesse período. Imagino. E aí, o que acontece? Ali, eu peguei a ideia, então, do excedente das bananas e disse, poxa, uma hamburgueria, né? Tem muita gente querendo diferenciar os seus hambúrgueres, vou criar um produto. No próprio dentro do food truck, era um lugar onde eu tinha com quem testar. Aí eu já comecei a falar, então, do termo MVP, que era algo novo também, né? Muita gente diz, o que é MVP? Eu disse, bom, vou fazer aqui um MVP, vou fazer um teste. Vou pegar, então, as bananas que eu usava muitas vezes para sobremesa, via que tinha esse excedente grande já também de ser descartada, 40% do que é produzido na bananicultura vira descarte, por conta de que o mercado não compra a banana Não em estamos penca. falando da casca, estamos falando dela Da inteira. fruta. Nós perdemos 40%, por quê? Porque quando tu vai no mercado, como é que a banana ela tá disposta? Ela tá na penca ou ela tá individual? Tá na penca. E aí o individual, o que será que acontece com essas bananas? Vai pro lixo. Exatamente, ou para alimentação animal ou para fazer compostagem. Mas quantas pessoas
poderiam estar comendo ou quantos negócios poderiam estar absorvendo e gerando novos produtos para o mercado. Valor agregado maior do que ir para fazer a ração, para fazer as coisas, que é um valor menor, que é muito bom existir, né? Porque aí a gente vai até o limite, mas que ele tem um valor menor. Tô pensando aqui, a banana, se ela cai do cacho, realmente, não sei, ela oxida, se eu tô falando a palavra certa, rapidamente a partezinha de cima. Isso. Mas se você só tirar aquele 2% que tem ali, o resto da banana tá... Tá, e aí tu pode ter diversos mercados para absorver, para fazer geleia, para fazer smoothie, sorvete, enfim. Tu consegue dar diversos direcionamentos. E aí, o que acontece ali? Eu pego a mesma ideia que o Heinz, isso eu fiz um estudo, né? O Heinz do ketchup. Teve lá no passado, quando criou a Heinz, que é essa indústria enorme mundial. Que agora tem, se eu não me engano, tem até maionese vegana. Isso, estão entrando em tudo. Entrando em tudo. E aí eu pego, então, essa mesma ideia, né? Que é pegar algo que está fermentando, ou seja, num processo de maturação, de ficar mais maduro, e aplico para um novo produto. O que o Heinz fez no passado? Né? E aí eu vou contar essa história rapidamente. O ketchup, né? O ketchup não é americano, né? O ketchup, ele né? Caindo mitos! Malai, né? Lá na China, né? Vocês estão vendo, gente, que aqui também é cultura o plano de voo. É, isso aí. Então, o que acontece, né? No século XVI, XVII ali, tinha as embarcações, né, dos ingleses. Então, a Ásia era um lugar a ser descoberto. E aí, os ingleses chegam na Ásia e veem como os malais, naquela época, os chineses ali e tal, conservavam ou produziam fermentados. Então, eles fermentavam cogumelos, fermentavam peixe, né? Fermentavam grãos. E ali criavam seus fermentados, molhos, enfim, com aquilo ali. Até para durar mais, né? Para durar mais e dar sabor para as comidas, para os caldos que eles faziam. faziam. Fermentadinho, gente. Excelente. E aí os ingleses olham aquilo, né? Eles tinham as suas sopas sem gosto, né? Aquelas coisas, né, um pouco insossas, né? Muito pálidas. E vem aquela técnica e dizem, vamos levar para a Inglaterra. Caramba! Não sabia. E aí, o que nasce na Inglaterra? O primeiro molho, vamos ver se o pessoal tá ligado. O primeiro molho que nasce à base de uma ideia de fermentação é o molho inglês. O molho inglês, ó! Então o molho inglês, ele é uma base de fermentação. Que aí foi pego dessa ideia. Que o Malai chama esse molho fermentado de catsup. Então, a palavra catsup vem do Malai, né, segundo a história, né, que é molho fermentado. Quando os ingleses vão para os Estados Unidos para colonizar, né, coloniza isso também, e aí lá tem o tomate. O Heinz, já na sua observação, vê plantações de tomate fermentando, e aí, com base nesses estudos, documentos, enfim, cria então o ketchup, que é, então, um molho fermentado à base de tomate. Tanto é que na legislação brasileira, o ketchup, ele se caracteriza por um molho à base de tomate e tem que ter 70%, então, do tomate na sua composição. Que loucura, gente! Menos que isso, a gente já não nem é imagina, ketchup. né? Exatamente. Essas coisas tão malucas. E vamos lá, né? O ketchup é até motivo de briga, né? Aqui no Brasil, São Paulo, se tu botar um ketchup na pizza, tu tá expulso de São Paulo, né? Não pode. Não a pizza pode. É pizza, né? Não nem mistura o americanizado com o italiano. Né? E aí, então, partindo de todo esse contexto, eu desenvolvi, então, o primeiro ketchup de banana, que foi o quê? Pensando nesse excedente. Gente, vocês não têm ideia, morram de inveja, mas vocês não têm ideia da delícia que é o ketchup de banana do Chefe Feitosa. Eu tenho a sorte de consumir esse produto, já consumi muito esse produto, e eu digo para vocês... Sim, quando ele te apresenta e fala, olha, isso aqui é um ketchup de banana, todo mundo vira o nariz. E eu amo banana, tá? Mas é um ketchup de banana. Ai, ai, ai. Quando você experimenta, cara, você quer passar assim, ó, no pão, em todas as coisas. Então, a minha parte é para dizer, é uma delícia. Se tiver a oportunidade de experimentar, por favor, experimentem. Muito bem, é verdade. Porque muita gente torce o nariz mesmo, e depois que come, diz, nossa, eu não imaginava que tinha esse gosto. E o que acontece, então, nesse momento? O mercado de food trucks começa a mudar, né? Começa realmente a cair. E eu pensei, vou investir, então, nos ketchups, nos molhos à base de banana, trazendo essa questão da sustentabilidade. E aí eu me inscrevo, então, no Shark Tank,
vou então para São Paulo, né? Gravar, porque o pessoal gostou da ideia e tal. E tá eu lá na frente dos Sharks fazendo um pitch. Aí eu penso, pitch, cara, 2016. O que é pitch? Meu Deus. Né? Então, termos novos, expressões novas. E aí eu começo, então, a fazer esse estudo, essa pesquisa. Eu não posso chegar lá sem saber o que eu tô falando, né? Sim, Shelf mas life. Engolido, porque tem muitas denominações no mundo do empreendedorismo, e a gente fala bastante sobre isso aqui no Plano de Voo, que elas são em inglês para é como na tecnologia, para globalizar, né? E colocar todo mundo. E a gente sabe que às vezes que a gente está empreendendo, a gente lê alguns nomes ou escuta, não sabe nem às vezes falar esses nomes e dá um desespero. Mas o Fabrício está aqui, ó, para ajudar a gente também com isso, né, Fabrício? Exatamente. Tu também passou por isso, então? Muito, né? Então, imagina quando me deram, né, um script do que eu tinha que estudar, né? E o que eu tinha que apresentar, valuation, aí falar um pouco também de shelf life. Então, tudo tinha termo em inglês, né? Eu disse, não, beleza, vou estudar aqui. Fiz o teminha de casa, bonitinho, e levei, então, meus molhos para o pessoal experimentar. Aí fiz uma degustação, apresentei, falei o quanto que eu gostaria de investimento, né? Assim, eu olho hoje os vídeos e digo, nossa, olha ali, novinho, menino, né? E aí foi muito legal, eu não consegui um investimento, porque realmente, assim, faltava algumas coisas, mas aquilo ali me deu um empurrão para o mercado muito bom. Porque mesmo que tu não consiga o investimento, eu assisto, gente, Shark Tank, todos, eu já assisti de vários países, tá? Eu sou mesmo uma apaixonada por isso. Tive o prazer de entrevistar a Camila Farani aqui no Plano de Voo. Foi muito especial, eu sigo muito ela, gosto muito, me inspiro nela enquanto uma mulher empreendedora. E eu acho que o que nos passa na percepção é que tu tem, no mínimo, uma visibilidade, né? Sim, não, e tu começa a também se entender e se compreender como empreendedor. Ah, uma sacada isso também. Porque uma coisa foi o Fabrício até o Shark Tank, uma coisa foi o Fabrício depois do Shark Tank, porque a partir dali eu precisava conhecer melhor o mercado onde eu queria atuar. E foi muito bom, porque desde dos feedbacks que eu recebi, muita gente me procurou para me trazer boas dicas, né? E me dar conselhos também. Então foi assim, outra virada de chave. A partir dali, o que acontece? O Fabrício começa a ir atrás, então, de profissionalizar, então, os molhos, que aí eu crio, então, o Feitosa Food Truck vira Feitosa Gourmet. Reposicionamento. E ali eu começo a trazer a ideia da sustentabilidade, de usar bananas de uma agricultura familiar, onde eu pago pelas bananas que iriam para o lixo. Então, eu monetizo, então, o produtor que muitas vezes não recebia por isso. Terceirizo a minha produção para profissionalizar e começo a colocar eles em pontos de venda. Foi aí que o Cláudio Zafari, me encontra numa banquinha de rua. Explica aí quem é Cláudio Zafari. É o CEO, não é o CEO, mas é quem fundou, né? Um dos fundadores, e hoje toco realmente todo o grupo, né? A Companhia Zafari. Que a gente brinca que é eu brinco, né? Que o substituto da palavra supermercado aqui no Rio Grande do Sul é Zafari, né? Você não vai no mercado, tu vai no Zafari. Tu vai no Zafari, exatamente. E ali foi muito legal, porque me deu uma oportunidade de colocar os produtos que estavam no início, né? Então, houve essa confiança. Então, eu fiz um pitch, então posso dizer pro Cláudio Zafari, né? Exatamente, estava treinado. E ali foi foi o primeiro rede de supermercados onde eu vendo Feitosa Gourmet. Foi muito legal, porque para mim foi bacana poder expor um produto que ele tinha essa pegada sustentável no momento que o mercado não falava ainda de sustentabilidade voltada para o segmento de alimentos e bebidas. E dentro da maior rede que a gente tem, né? Não é de uma loja especializada. Exatamente. Então, tu leva esse acesso a todo mundo. A todo mundo, isso. E foi o que aconteceu, assim. Então, foi muito legal. Foram 2 anos, né? Era o meu maior cliente. Vendia em 12 lojas da rede. Né? Era legal, sentava lá, negociava, conversava, tinha toda uma estratégia que eu levava, que eu gostaria de executar dentro do supermercado, né? Então, foi muito bacana, porque ali também houve esse amadurecimento como empreendedor. E a empresa,
se falando, eu terceirizava a parte de marketing digital, terceirizava a parte de produção do negócio e eu fazia as entregas e fazia praticamente a venda, né? Voltamos lá ao início do Fabrício nas lojas Vendedor. Colombo. Foi necessário, Tá né? vendo? E então foi muito bacana isso. E aí todo mundo me perguntava assim, tá, cara, mas por que Feitosa, né? E aí vem de novo, né, aquela construção do passado. Feitosa é um apelido carinhoso que eu ganhei enquanto eu trabalhava na Dell, porque era um momento que tinha uma novela que dava na Globo, que tinha o Feitosa, que dançava, gostava de carnaval, tava sempre alegre, dançava e tal. E o pessoal dizia, tu parece o Nada Feitosa. parecido com você, né? E aí eu disse, tá bom, então fica esse apelido. E eu disse, vou levar esse apelido porque é uma coisa que remete à alegria, né, à felicidade, né, quando tu come, ter esse momento de contentamento, né, enfim, quando tu tá feliz. E é o que eu falo, tu não vê ninguém comendo uma banana triste, né? Não. Quem come banana parece estar sempre feliz, né? Porque a banana tem vários benefícios, inclusive o hormônio da felicidade. Ai, gente, ó, vocês estão vendo isso? Além de evitar que dê cãibras, que eu sou uma pessoa que tem muita cãibra, eu como banana todos os dias, né, pra não ter cãibra. Olha aí. Gente, a felicidade tá ali. Exatamente. Eu acho tão incrível, assim, os produtos, as frutas, porque elas estão prontas para comer. Você não precisa, né, uma banana. Você não precisa de fazer absolutamente nada, ela tá pronta. Tem até a embalagem própria dela, né? Então, a gente tem brincado, né, que tá circulando por aí um vídeo, né, de uma influenciadora que viu pela primeira vez uma pamonha embalada com a palha. O que é normal. E eu acho que ela nunca tinha visto, provavelmente bastante urbana, né? Nunca tinha visto. E o vídeo é muito legal porque ela tá chocada que a pamonha vem até com uma embalagem natural. Aí, né, a gente falou, esse é o milho. Do próprio milho, né? Do próprio milho. Perfeito. E é isso, assim, parece que os ancestrais, né, os que antecederam a gente, deixaram um legado que por muitas vezes não dão continuidade, né? Fato. Então fazer esses olhares para o passado também faz parte de um momento de inovação. E aí que eu gosto muito de brincar com isso, porque que muitas vezes a gente revisita modelos, né, que foram feitos lá atrás. Porque isso que foi feito lá atrás, ele provavelmente vai ter impactos positivos melhores do que está sendo feito no futuro. Então, muitas vezes é importante manter culturas à moda antiga, né? Importantíssimo. Né? Eu acho que a gente, aqui bem dentro disso que a gente está falando de inovação, tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia, por conta da internet, isso tudo, a gente imediatamente liga a essas últimas tecnologias. Mas tecnologia não surgiu agora, né? Vamos lá, os tambores afros são uma das principais tecnologias do mundo. E aí estamos falando em ancestralidade, Exatamente. né? Então, e acho também, me parece que estamos vivendo um momento de reconexão. A gente quer um turismo mais imersivo, mais afetivo, né? E a alimentação muito. Entrada de orgânicos. Sim, e até a maneira como estão sendo feitos, né? Então, por exemplo, né, tu ir olhar um produto que está ultra processado, já não cabe, o mercado ele já não tem bons olhos para isso. Qualquer nutricionista ou qualquer pessoa que entenda de nutrição vai te direcionar para algo menos processado. E isso é a mais pura verdade. Um dado, Alexandre, é dado aqui. Eu não estou procurando isso no Google, mas é porque me chamou muito a atenção, nesses últimos dias, um estudo divulgado trazendo dados sobre mortes precoces aliadas a produtos muito processados. É porque muitas vezes acabam substituindo produtos in natura, ou crus, né, ou menos processados, ou seja, daqui um pouco só cozidos no vapor, enfim. Quanto menos tu tiver um manejo, né, uma modificação de um produto, melhor, que tu vai ter o melhor dele, né? Mas existem preparos que ele também não vai criar impactos negativos nesse alimento, nesse insumo, né? Então isso também... Gente, isso tudo é ESG. Pode contar, né? Né, Fabrício? Menos processo, menos manejo, tu tem um produto mais puro, digamos assim, né? Como o próprio Slow Food fala, né? Do justo e limpo, né? Então, quanto menos tu mexe naquilo ali, tu tem mais benefícios, né? Tu tem uma melhor entrega.
E esse é o grande desafio, muitas vezes, de quem trabalha com agroindústria, com quem trabalha com desenvolver um produto, quiser colocar um produto novo no mercado. E aí, indo muito, né, nesse momento aonde eu tenho ali aquela produção, né, do ketchup, o mercado ainda não estava pronto para se falar tanto em produto com foco em sustentabilidade, que a gente está ali até 2017 já, que é onde realmente eu paro de vender para o Zafari, porque não tinha uma recorrência de compra dos clientes, e aí então E também não business. é business, não tem, não é interessante para quem está vendendo, né? Porque senão ele começa a ter um impacto também de comprar e aquilo ali ficar parado e vai fazer o que com aquilo, né? Então é muito compreensível. E aí o que acontece? 2018 para 2019, o mercado começa a ter uma efervescência sobre sustentabilidade. E aí as empresas começam a olhar, porque o mundo começa a dar sinais de que, olha, eu não estou bem, se a gente não cuidar do planeta, não tem sistema B, então começam a vir diversas narrativas que começam a nos colocar num momento de repensar o negócio. E aí vem 2020. Pandemia. Que realmente, assim, se te faltava tempo, meu filho, agora tu tem tempo para pensar, né? Tu Tem. tá em casa, tempo não vai te faltar, né? Não. E realmente, assim, é ruim que foi um período onde impactou todas as pessoas, sem exceção, né? Mas todas as pessoas foram impactadas. Todo mundo que tinha negócio, alguns fecharam, alguns nasceram, né? Outros se reinventaram. Mas realmente foi um grande impacto, como se fosse um meteoro, né? Bom, cai, agora todo mundo para e repensa a sua Não vida. teve plano B. Não teve plano B. Então foi um momento de todo mundo se repensar. Inclusive até quem dá mentoria, quem dá consultoria teve que se reinventar. Porque esse cara tinha um problema, agora ele tem outro. Então foi um momento mesmo de transformação, né? E aí o que acontece, né? O mundo ele deu sinais de que a gente precisava melhorar o que a gente estava colocando para o mercado, né? Então aí pensando em empresa. E aí o ESG veio muito forte. Foi nesse momento aí, nessa virada, que o ESG, de fato, tu entendeu que tu já vinha fazendo, aplicando no teu negócio. Características do ESG, mas meio que sem tanta consciência que era Exato. aquilo, meio intuitivo de ti. A gente Pode colocar isso. E aí, falando da questão da cultura, essa cultura, né? O Fabrício ali, o exército de um homem só, né? Já estava em mim. Então, eu era um agente que já falava de sustentabilidade, mesmo o mercado não falando, né? Não tendo isso como uma principal estratégia. Hoje, a sustentabilidade ela faz parte da estratégia de um negócio. Se o teu negócio não tem uma estratégia com foco em sustentabilidade, tu não é bem visto pelo mercado. Aí o mercado vai te ver com outros olhares. Às vezes vai ter cliente, que é o cliente que não vê isso como valor. Mas o mercado não vai enxergar com bons olhos. Olha, o teu negócio continua gerando impacto, continua gerando muito CO2, continua produzindo muito resíduo e não direcionando para os lugares corretos. Não é legal, não compra desse cara aí. Então, o cerco tá fechando, né? O cerco tá fechando. E o julgamento, ele é rápido, né? Meu Deus, e com a internet, então, o boca a boca avoa. Avoa, isso aí. E aí, quando a gente, então, chega na terminologia ESG, que ela realmente faz com que as empresas acelerem. Então, estava todo mundo num período de dormência em 2020, tentando resolver, né, o que vai ser do mercado, prever, né, o que seria do mercado. E ali foi um momento de se reinventar para todos. Teve empresas que mudaram o nome, teve empresas que mudaram missão, né, valores, que diminuíram, né, seu quadro de funcionários, outras aumentaram, enfim. Cada um, dentro da sua necessidade, dos seus desafios, teve que se readequar. E aí, o ESG ele faz com que as empresas, né, que começam a nascer nesse momento já comecem a ter um olhar para o meio ambiente como principal cliente. E aí que vem muito essa mudança. Antes a gente tinha o tal do customer centric, né? Do cliente como centro, né? O cliente tem sempre razão, né? Então tem que focar no cliente. Não, gente, o cliente nem sempre tem razão. Nem sempre tem razão. Tudo bem. Isso, exatamente, né? Não quer dizer que tu vai deixar de dar o suporte, de fazer um bom serviço, de fazer um bom trabalho. Mas o bom senso. Exatamente, dos dois lados. Eu acho que é uma via de duas mãos. Exato. Né? E aí vem, então, o meio ambiente como centro. E aí que as empresas começam a correr, porque precisam entender aonde que elas vão atacar. Se é no E,
de environment, né, de ambiente, sendo S de social, sendo G de governança. E aí vem o micro, o pequeno, né, micro, e o médio, aonde eles começam a gerar soluções para ajudar os grandes. As cadeias produtivas começam a se costurar melhor. Com certeza, porque pensa o seguinte, eu faço uma analogia, né? Gente, olha isso que o Fabrício está trazendo aqui. Eu falei para vocês lá no início que a gente ia contar a história dele, que vocês estão dizendo, meu Deus, o que isso tem a ver com ESG? Tudo cruza com isso. Olha esse ensinamento que ele está trazendo aqui, gente. E aí começa a ver o seguinte, Alexandra, a gente olha o que é mais fácil, estacionar um carro, né? Pequeno, né? Um tamanho, né, popular ali, ou um caminhão, né? Com várias carretas, né? É muito mais fácil estacionar um carro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os pequenos começam a mostrar, ter uma facilidade maior de mobilidade, de estacionar e de fazer essas indas e vindas porque são menores, né? De ter, né, uma mobilidade maior do que uma grande empresa. Sim, mudar uma grande é infinitamente pior. Exatamente. O que as grandes começam a olhar? Poxa, eu quero aprender então com os pequenos. Como é que eles se movimentam tão rápidos, como é que Oportunidade de negócio. Exatamente. E aí os pequenos, né, que aí vem, né, então com uma forma, né, de avalanche, a questão das startups, que começam a nascer, né, tendo, né, um impacto, né, e uma responsabilidade muito maior para os ecossistemas, aonde muitas empresas grandes ou até mesmo o mercado começa a olhar, poxa, a nossa solução tá nas startups, porque elas têm, né, assim, muitas, né, se colocam já no mercado entendendo que elas podem errar, que elas podem se transformar, que elas podem mudar, que aquele produto que estava já não está mais e aí foi lá, fez um outro melhor. Mudar rápido. Muda rápido. Velocidade. A empresa, o grande, é isso que eu falei, assim, é difícil de tu gerenciar para que tu tenha uma transformação rápida como tem essas pequenas. Então, o mercado começa, então, a ter um boom de empreendedores, de muita gente criando negócio, porque, né, vamos dizer que não se viu mais contente no que estava fazendo, não viu que, nesse momento de dormência, repensou a vida, repensou, né, as suas ações e se viu também como um agente de transformação, teve muita gente que mudou de carreira, né, e trouxe essa questão que eu fiz lá atrás, de uma vontade de se transformar num negócio. E aí que começa essa questão de como é que eu, que estou nascendo agora como empreendedor, ou transformando o meu empreendimento, meu negócio, já nasço com essa ideia, com impacto na sustentabilidade no meio ambiente. Já nasce com esse DNA, assim. Exatamente. Interessante. Muito legal isso, Fabrício. E aqui é muito legal, assim, ouvir como tudo isso se encaixa na tua vida, na tua história, mesmo sem ser consciente por um período da tua vida, Exato, né? Exatamente. Então, eu acho que isso também... Eu acho que esse é um dos motivos por você estar aqui hoje compartilhando essa história que ela é tão potente e transformadora e pioneira. A gente precisa falar sobre isso, Sim. né? E, com certeza, inspirando muita gente que não sabe por onde começar. Exatamente. E aí vem a questão que eu gosto muito de falar, que é a questão de colaboração, né? Aí algumas pessoas vão perguntar, tá, mas o que aconteceu com a Feitosa lá, né? Porque tu falou até 2017 e tal, 2000, o que aconteceu nesse período? A Feitosa, então, em 2018, ela se transforma em Feitosa Food Tech, aonde aí em 2019 eu começo a falar de economia circular, e ganha um prêmio do Google de como tu pode utilizar melhor os resíduos dentro de uma cadeia de fornecedores. Gente, é um prêmio internacional, tá? Exatamente. Procurem aí, pode procurar pela sigla que vai ser mais fácil. TFF, né? Isso, TFF Google, que é o Circular Economy, né? De novo, economia circular está completamente aliado a uma das práticas de ESG. Exatamente. E aí... nesse momento, a Feitosa, então, vira Feitosa Food Tech, e eu começo, então, a falar de Food Tech e o que ela traz, então, de tech para dentro desse mercado de alimentos e bebidas. Então, esses dias eu estava conversando com o Roger faz parte, então, do... O Roger é o camisa 10 do Plano de Voo. Roginho, um abraço, o cara que mais está aqui, eu adoro, sempre com cases impossíveis de a gente resistir. E incentiva muito também, muito, né? Muito. Essa questão do empreendedorismo na área de alimentos e bebidas, com as missões, enfim. Roger e uma turma aí do Sebrae, eles
foram mais um ano a Chicago, né, na NRF Show, que é algo espetacular, é o maior feira, né, gente, de comida e bebida do mundo, onde você consegue ter muita tendência. Se vocês procurarem aí nas redes sociais do Sebrae e também no site do Sebrae, tem um e-book completaço com tudo que teve de principal lá. E vocês vão ver que tem mais um monte de conteúdo que o Roger e a sua turma produziram nessa missão, além de levar clientes do Sebrae, nossos empreendedores e empreendedoras, para fazer visitas técnicas. Então, o Fabrício fazer uma parte aqui, um jabá para nós, mas é porque é um conteúdo muito importante, especialmente para quem está nesse ramo. Não, perfeito, assim, e é necessário mostrar um pouco do que acontece lá. E, de novo, eu vou pegar um recorte, né, para quem trabalha na área de alimentos e bebidas, na área do agro também, mesmo sendo microempreendedor ou pequeno empreendedor, o Brasil ele está num caminho hoje que ele é praticamente um produtor de alimentos mundial, né? Então, é o quarto maior do mundo, mas eu acredito que ele, em pouco tempo, né, nessa crescente que nós estamos, vai se tornar, não digo líder, mas um dos maiores, ou se não o maior produtor de alimentos orgânicos, alimentos da agricultura familiar, tendo nessa conexão com impacto positivo no meio ambiente. E não estamos falando da commodity, que é o soja, né? Estamos falando da diversidade que nós temos. E isso mostra que a gente costuma ouvir muito, né, Fabrício, que um tema mais antigo sobre a soja, né? O quanto a gente é potente, mas soja é commodity. Exato. Aqui nós estamos falando de um outro mercado com um valor agregado infinitamente maior, né? Sim, e diverso, né? Que é o que a gente fala tanto dentro da questão também do ESG, que é a diversidade. E aí, pegando então esse gancho, o que eu acho legal de trazer é que assim, o mercado então mostrou a necessidade que ele tinha, muitas empresas começaram a olhar para isso e viram que a tendência se tornou então realidade e começaram a se transformar. E aí como chegar então a ser uma empresa que tem esse olhar por ESG, né? O que eu tenho que fazer? Né? Então, isso é um questionamento grande, porque às vezes é difícil, eu não tenho vários departamentos, eu não tenho como montar um conselho, mas não precisa, né? É isso que eu ia te dizer, o ESG eu consigo aplicar, eu tenho que ser uma empresa potente, grande, ou o MEI com a sua microequipe também pode? Pode, né? Você trouxe tua história aqui para provar. Pode. E muitas vezes o impacto para ser medido é muito mais fácil quando tu é micro e pequeno ou médio, né? Porque tu consegue gerenciar, ter uma governança em cima daquilo que tu está gerando. Então, primeiro que uma micro ou pequena, né, ou média empresa, tu pode pensar em métricas. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos de exemplo. Vamos lá de exemplo. Eu tenho uma agroindústria. Tenho ali a minha empresa onde eu produzo açúcar mascavo, por exemplo. Então, eu trabalho com cana-de-açúcar. Então, dentro da minha agroindústria, eu tenho ali os meus pacotes de açúcar mascavo. E o que eu posso estar, então, gerando, né, de impacto, né, ou olhando para o ESG dentro daquela minha agroindústria. Bom, dentro do meu quadro de funcionários, eu tenho mulheres trabalhando, então eu estou olhando para a questão de governança. Eu tenho mulheres, por que não, então, ter uma equidade maior? Pode ser, então, um mercado ou uma empresa que antes só tinham homens, vamos, então, colocar mulheres. Diversidade. Né? Diversidade. Ou vou olhar também, por que eu não posso olhar para o público LGBTQIA+. Raça. Por que eu não posso ter negros, então, dentro da minha empresa, né? E, assim, ter um olhar de... Faz sentido eu ter também, né? Então, para que eu tenha outras ideias, é que as pessoas, às vezes, confundem um pouco isso. Não é militância. Sim, é questão de que pensamentos e culturas diversas agregam, né? Então, a gente tem pesquisa da McKinsey aí que mostra que a diversidade, as empresas que mais prosperam no mercado são as empresas que elas aplicam, né, ou elas incentivam a diversidade dentro do seu negócio. Eu quero fazer uma parte aqui que, infelizmente, vocês não estão nos vendo, né? Então, estão nos ouvindo, então vocês também dependem um pouco da nossa descrição. Exatamente. Mas acho que é uma coisa bem importante para se falar aqui, né? Eu já me autodescrevi aqui, eu sou uma mulher branca, mas o Fabrício é um homem negro. Acho que é importante a gente trazer, né, isso, Fabrício, esse recorte, assim, e que quando o Fabrício traz essa discussão, além de ele ser um especialista no tema, ter muita experiência, ser uma autoridade, né,
ele está trazendo uma questão onde ele tem autoridade para falar. Então, acho que é bem importante, assim, a gente pontuar isso. Eu acho que é muito importante. Sim, não, muito obrigado. Exatamente. Um homem negro, barbudo, de óculos, né? Que adora usar chapéu. Não, ele tem uma coleção de chapéus. Vamos lançar o Feitosa Chapéus. Eu acho que é uma boa, né? Eu acho que sim. Acho que podemos, Já sim. vamos chamar o Zorteia, que é o cara do Sebrae que mais manja de varejo, Olha aí. para nos ajudar a estruturar isso, hein? Vamos fazer. Vamos colocar ele já no negócio para nos ajudar nessa consultoria. E aí, tu sabe que essa construção de ter um olhar, muitas vezes as pessoas não sabem que isso faz parte do ESG, mas tu talvez não precise dizer, eu aplico, eu estou preocupado com ESG, mas o fato de tu entender que isso faz parte da tua cultura, que tu quer trabalhar com mais diversidade, que a tua empresa, ao invés de jogar os resíduos na lagoa ou em alguma nascente, né, que tem ali perto da propriedade, isso vai gerar um impacto para alguém, seja para a biodiversidade, ou para a fauna, ou para a flora, que ali vive. A cobrança vem. Vem. Então, assim, é muito ruim, né? Então, tem que se pensar o que eu faço com o resíduo que eu gero. Então, tem muitas empresas pequenas do têxtil, né? Então, eu preciso tingir tecidos, eu preciso lavar esses tecidos. Então, o que eu faço hoje com essa água que eu uso para lavar os tecidos? Ela vai para uma água de reuso. Aí vem a questão do que eu aprendi lá atrás, da permacultura. Ela é uma água cinza. O que eu posso fazer com a água cinza? Ela vai para um tratamento e eu utilizar para lavar a calçada. Ou daqui a um pouco eu tratei ela, eu posso molhar as plantas, né? Então, assim, não posso beber, mas eu posso usar ela para outras coisas. Então, esse tipo de planejamento de estratégia ESG, né, que faz parte da sustentabilidade hoje, ela precisa, né, daqui a pouco ser revisitada para a estratégia do negócio. E falar sobre isso. Eu antes fazia assim, eu tinha, né, infelizmente jogava, sei lá, os resíduos, né, da água que eu usava na minha empresa, jogava na calçada, né? Poxa, então agora eu trato essa água e nós reutilizamos para um outro tipo de função, né? Assim como muitas empresas de produtos artesanais também começaram a criar novos produtos. E esses dias eu fui visitar uma agroindústria em Canela que produz queijos. E aí eles eram focados num queijo parmesão, num queijo serrano. E começaram a ver que com aquele soro que eles tinham, que normalmente era dado para os porcos se alimentarem, eles poderiam criar um outro produto, um subproduto, que hoje gerou um outro produto de altíssima qualidade a partir de um resíduo que eles tinham dentro da propriedade. Custo zero. Zero, porque já estava ali, já estava acontecendo. E aí tu começa a ver como é que esse cara teve esse insight, porque ele começou a pesquisar sobre isso, teve alguém que ajudou a direcionar, mas ele quis aplicar. Então, instalou uma nova iniciativa dentro da cultura do negócio, que é um reaproveitamento, ou um aproveitamento integral daquele resíduo que ele tinha. Então, tudo isso que a gente fala sobre tem que ser a cultura, a gente fala, mas como que se cria uma cultura? É simples, né, Fabrício? É deixar a gente se tocar Exato. por alguma coisa. E trazer para dentro, E né? assumir, né? Dizer assim, assumir. beleza, até hoje a gente fez errado, sim, ok, fizemos, mas ser um agente de transformação, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. O que tu diria, Fabrício, para quem tá nos ouvindo, quer fazer, ou ficou tocado com que com a forma simples que você conseguiu traduzir o ESG, que às vezes parece tão complexo e que exige altos investimentos em dinheiro, né? E tu acabou de trazer pequenos ajustes que são transformadores. Qual que tu acha que é o primeiro caminho para essa empreendedora, para esse empreendedor que está nos ouvindo? Achar um consultor como você, buscar o Sebrae, estudar. Que caminho tu acha que é legal para essas pessoas? Legal. O primeiro, assim, é fazer um olhar para dentro, né? Assim, para dentro. O mais difícil. Exatamente, desafiador, né? Então, fazer um olhar para dentro para ver, né, dentro do seu negócio, o que você está fazendo, né? E qual caixinha você quer realmente transformar. E aí pode, inclusive, fazer um estudo, uma pesquisa das ODS, né? E olhar lá as 17 ODS. Nem conseguimos falar das ODS, tem que ter um episódio só para isso, mas Exato. procurem ODS.
Écias, né? Agenda 2030. Agenda 2030. Isso, faz um olhar para essas caixinhas e vê onde é que a minha empresa se encaixa aqui. É uma empresa que ela está focada no segmento de educação, ela está focada no segmento de alimentos e bebidas, de fintechs, né? Enfim, onde que ela se encontra. E olhar para dentro desse segmento como que ela vem, então, atuando, né? O que está acontecendo nesse segmento. A partir daí, né, aí eu provoco também, né, o empreendedor a começar a olhar os grupos que fazem parte desse segmento, que é o que eu acredito muito como o melhor agente de transformação são os trabalhos em parceria. Por exemplo, né, um exemplo muito genial que eu gosto de trazer, na Serra Gaúcha, né, onde nós temos diversos produtores de vinho. Lá nós temos pequenos negócios acontecendo com excelentes produtos, Sim. Produtos de altíssima qualidade. Todos eles geram resíduo, sem exceção. Mas o que é feito com esses resíduos que são gerados? Então, tem uma empresa lá que ela sobra muita semente de uva. E ela pensou, o que eu vou fazer com semente de uva e tal? Eu não tenho condições, nem tenho interesse de comprar maquinário para isso. Então, surge uma empresa na mesma região, de uma logística curta. Então, a gente já está falando de uma questão que também impacta o meio ambiente, porque eu estou olhando para a mesma região onde eu estou, então não precisaria mandar minhas sementes para um outro estado, né? Na mesma região tem uma empresa que se interessa, que processa essas sementes e cria um novo negócio na área de farmaco e beleza. Ai, né? gente, um óleo, passar um óleo de semente de faz uva um sabonete, no corpo. porque tem óleo ali, ainda tem propriedade. Então, assim, como é que tu potencializa um outro negócio através de um resíduo de um outro? A gente está falando de economia circular. Estamos falando, então, do ambiente, né? Do environment, do E, do ESG. Ou seja, o meu resíduo serviu de benefício para uma outra empresa Criou que agregou outra valor. empresa. Né? E eu acabei direcionando o meu resíduo para um outro negócio que gerou, movimentou a economia, gerou emprego, inovou, porque ele pegou um produto que não existia e gerou um novo produto. Então, acaba praticamente, através das parcerias, fomentando novos negócios. E esse negócio já nascendo com essa cabeça do ESG, com a cabeça da sustentabilidade. Ai, meu Deus, que aula. Gente, eu adorei, viu? Eu adorei, Fabrício. Olha, isso que eu falo, a gente se conheceu, acho que em 2017, eu te acompanho muito de perto e já tive a oportunidade de comer muita comida desse cara, tá? Eu sei que vocês estão com raiva de mim já, né? Mas vou fazer o quê? Tenho uma oportunidade de comer a comida desse cara, porque tudo isso que ele falou tá muito traduzido no produto que tu entrega, assim. Eu acho que essa tua alegria também nas coisas tá ali no gostoso, assim. Então, foi muito bom te ouvir, foram muitos ensinamentos aqui. A gente poderia ficar ainda milhões de horas falando sobre isso, Exatamente. né? Mas acho que foi uma boa provocação. Eu acho que a tua história é uma provocação já a quem tá em dúvidas, não sabe para onde ir. Lembrando sempre, né, que pode procurar também o Sebrae. Está com muitas dúvidas, grita aqui pra gente. O Sebrae tem excelentes consultores para ajudar. Temos um departamento muito especializado, né, em ESG, independentemente da sua área. Infelizmente, estamos indo para o fim, Fabrício, desse papo, mas eu queria ver qual é o recado que tu tem para deixar aí para os nossos ouvintes, as empreendedoras e empreendedores que fazem esse estado aqui ficar de pé. Isso é tão inovador, né? Não Sim. podemos esquecer disso. Exatamente. E aí, então, falando, né, de recados, assim, e também de reflexões, então pensem que o ESG, né, ele serve para que o negócio exista no futuro. É para isso que ele existe, né? E a sustentabilidade é o que faz com que o nosso planeta venha a existir no futuro. Nós dependemos das duas coisas, né? Nós dependemos do planeta para ter o negócio. Então, é por isso que o ESG é necessário, para que o negócio ele tenha nessa sustentabilidade e venha a existir lá no futuro, tendo relevância de mercado, gerando impactos positivos ou menos impactos negativos e também ajudando como um grande agente de transformação, né? Esse cara é uma inspiração, hein? Fabrício, muito obrigado. O Plano de Voo te agradece demais pelo teu tempo, por ter vindo aqui ao estúdio, por compartilhar essa tua história que é tão potente e tão inspiradora. Eu que fico muito feliz e agradeço. Ficaria horas aqui falando também. E agradecer, né, a vocês, ao Sebrae, né, muito por
estamos sempre próximos e a gente adora, né, falar também desse termo e ajudar com que empreendedores entendam que isso faz parte de novas estratégias e são necessárias, né? E também dizer que eu dentro de casa, né, tenho, né, uma pessoa que é a minha esposa que fala de ESG, de sustentabilidade. Eu durmo ouvindo sobre sustentabilidade. E em casa também aplica ESG. Muito, muito. Chega a falar dormindo, né? Então é legal quando a gente se aproxima de pessoas que tenham esse tipo de cultura, que esse tipo de viés, porque essa troca, né, faz com que a gente cresça e evolua também. Então eu tenho essa troca dentro de casa e procuro ter dentro do meu ambiente. Então isso faz toda a diferença na vida da gente. Coisa boa. Compartilhar é o que a gente acredita, né? E aquele muito obrigada mais do que especial para você que ouviu a gente até agora. Não esqueça, escute os outros episódios do Plano de Voo. Basta procurar lá no Spotify por Plano de Voo, que você vai encontrar. Tem mais de 110, eu acho que eu tô errando na conta, gente. A gente já deve chegando perto dos 130 episódios do Plano de Voo. A cada episódio a gente conta uma história e escolhe um tema, como hoje foi o ESG, pra gente discutir com gente que entende, que tem boas ideias para nos apresentar e ajudar a gente a melhorar os nossos negócios. Nos acompanhe também nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.